O inexplicável. Os egípcios antigos deslocaram-se por longas distâncias para assegurar que os espíritos de seus reis falecidos fossem protegidos por toda a eternidade. Os faraós foram enterrados bem abaixo da superfície da terra, junto com seus preciosos tesouros. A partir daquele local de repouso, eles poderiam viajar em paz para o outro mundo. E havia a crença de que qualquer pessoa que ousasse perturbar essa jornada se tornaria vítima de uma maldição mortal. A maldição do rei Tutankhamon é lendária. Um faraó, morto há mais de 3.000 anos, é encontrado por arqueólogos. Enfurecido pela intromissão, o faraó vinga-se. Do interior de seu sarcófago, ele cobra vidas humanas. O mundo assiste estarrecido ao aumento do número de vítimas. É uma história de morte e destruição, mágica e mistério. E até hoje, a maldição do faraó continua inexplicável. A maldição do rei Tutankhamon. O Vale dos Reis é um dos cemitérios mais impressionantes do mundo. Situado bem longe na margem oeste do rio Nilo, à sombra de penhascos, ele abriga os corpos de dezenas de faraós egípcios. Entre eles, alguns dos governantes mais importantes do Egito Antigo. Homens que comandavam as águas do Nilo, que inundavam as várzeas e alimentavam o delta. Homens que levaram consigo para o túmulo seu poder e uma infinita sabedoria. Por volta do ano 1000 a.C., o grande império egípcio começou a decair, tornando-se vulnerável a ataques. Os primeiros a assumir o domínio foram os gregos e os romanos. Mais tarde, já na Era Moderna, os franceses, com o exército de Napoleão, e finalmente os britânicos. Na virada do século, hordas de cidadãos britânicos precipitaram-se para o Nilo durante a ocupação do país por diferentes motivos. O egiptólogo Howard Carter foi seduzido pela promessa de tesouros enterrados. E o quinto duque de Carnarvon viajou para lá para cuidar de sua saúde. Eles sofreram um grave acidente na Alemanha que fragilizou seu tórax. Ele precisava de clima quente e saudável. Por estranho que pareça, o Egito era a solução. Em 1915, os dois homens uniram seus esforços. Carnarvon pediu autorização e comprometeu-se a financiar uma grande escavação arqueológica, enquanto Carter concordou em encabeçar o trabalho. Na época, acreditava-se que todos os túmulos de faraós do Vale dos Reis já tivessem sido descobertos. Pilhados por antigos ladrões de túmulos, os tesouros já tinham se esgotado. Ficaram para trás poucos exemplares. Alguns destes reveladores remanescentes convenceram Carter de que deveria haver ainda pelo menos mais um túmulo a descobrir. O túmulo do rei Tutankhamon, um faraó menos importante que governou o Egito há mais de 3.000 anos. Se seu corpo ainda não fora contabilizado, era porque deveria ainda estar no túmulo. Portanto, havia uma chance de o túmulo estar intacto. A ideia de descobrir um túmulo intacto era, obviamente, tentadora para qualquer um. Carter liderou mais de 100 trabalhadores numa busca metódica pelo vale. Após 6 anos de trabalho árduo, as escavações ainda não tinham surtido resultado. Carnarvon queria abandonar o projeto. Carter insistiu em fazer mais uma tentativa. As escavações foram retomadas em 1º de novembro de 1922. Na manhã de 4 de novembro, um garoto carregador de água, ao procurar um local para apoiar seu balde, expôs acidentalmente um degrau que desmoronava. Os trabalhadores escavaram a terra e as pedras, descobrindo degrau por degrau, até serem interrompidos por uma porta fechada, rebocada e lacrada. Quando ele chegou à porta e a viu coberta de lama, marcada com os selos da necrópole, soube que descobriria o túmulo de um rei. Após anos de trabalho improdutivo, eu me vi diante de uma provável descoberta magnífica. Nada, literalmente nada, poderia se encontrar além daquele corredor. Howard Carter, Luxor, Egito. Carter cobriu de terra o corredor descoberto e destacou homens para vigiar o túmulo. A escavação teria de esperar Carnarvon. Carter enviou um telegrama para o castelo Highclere, na Inglaterra.
Carter, no telegrama ao Duque de Carnarvon, sugeriu que o túmulo estava intacto. Até onde se sabe, não havia provas disso. Ele se baseava num pressentimento e pretendia fazer com que Carnarvon fosse logo para o Egito. Aquela era uma maneira de apressá-lo. Em 23 de novembro, Carnarvon chegou a Luxor com sua filha, Evelyn Herbert. Sem perda de tempo, a equipe retomou as escavações. Os trabalhadores retiraram a terra, expondo a porta com os selos. Carter examinou os selos e, para seu desencanto, descobriu que já fora aberta uma brecha na porta. Parecia que o túmulo já tinha sido pilhado. Mesmo assim, Carter prosseguiu. Após a primeira porta, havia outro corredor, quieto e escuro. Suas paredes guardavam segredos seculares. Poucos metros adiante, havia uma segunda porta. Com mãos trêmulas, Carter abriu com um formão uma vigia acima da porta e entrou por ela. No início, não consegui ver nada. O ar quente que saía da câmara fez a chama da vela bruxulear. Mas à medida que meus olhos foram se acostumando à luz, detalhes da sala começaram lentamente a se destacar em meio à bruma. Animais estranhos, estátuas e ouro. Por todo lado, o brilho do ouro. Howard Carter. Carter e Carnarvon fizeram uma descoberta histórica. O túmulo do rei Tutankhamon. Apesar das marcas no portal, parecia estar intacto. Talvez esta descoberta desvendasse o mistério de quem era aquele rei e por que morreu tão jovem. Sabemos muito pouco sobre o próprio Tutankhamon. Ele ascendeu ao trono muito jovem e também morreu muito jovem. Seu governo foi curto. Suspeita-se há algum tempo de que ele não teve uma morte natural. Ele teria sido assassinado. O mundo devorava os jornais para ler notícias sobre cada um dos tesouros do túmulo do rei Tutankhamon trazidos à superfície. Joias, essências preciosas, jarros de vinho, móveis, carruagens, armas e estátuas. Nunca tais tesouros tinham sido encontrados. Cada peça encerrava um segredo e prometia revelar uma parcela de história. Entre os artefatos mais interessantes, Carter e Carnarvon descobriram um par de estátuas imponentes que guardavam a porta da antecâmara. Conta-se que foi na parte traseira de uma dessas estátuas que Carter encontrou a primeira de várias advertências. A mensagem era de mau agouro. Sou eu quem afasta os ladrões do túmulo com as chamas do deserto. Sou o protetor do túmulo de Tutankhamon. Carter não acreditava no poder da maldição de um faraó, mas sabia que seus trabalhadores acreditavam. Manteve então em segredo a advertência e deu continuidade aos trabalhos. Levamos ao todo 7 semanas para desocupar a antecâmara. Ficamos felizes ao concluir este trabalho sem que nenhum tipo de desastre tenha nos atingido. Howard Carter. Em 17 de fevereiro de 1923, a equipe preparava-se para romper o lacre para a segunda câmara. Esta continha o sarcófago do faraó. O público vibrava com expectativa. Os escavadores estavam ansiosos. A história envolvendo Carter, Carnarvon e sua filha foi realçada pelo fato de, na noite após a descoberta de como era o túmulo, eles voltaram à noite e entraram secretamente na câmara mortuária e viram que a câmara estava provavelmente intacta. Muitos julgaram impróprio os 3 terem entrado na câmara à noite sem escolta. Este fato determinou um marco nas escavações. Uma série de fatos estranhos aconteceria dali por diante. Uma cobra entrou no castelo de Carter junto ao Nilo, subiu até a gaiola e matou seu passarinho de estimação. Não era um bom sinal. Segundo o livro antigo dos egípcios, a cobra é o animal protetor do faraó, e ela ataca e envenena os inimigos dele. Aqueles que acreditavam em presságios tiveram certeza de que Carter e sua equipe estavam em apuro, por terem pisado sobre solo sagrado e zombado do poder do faraó. Carter considerou o incidente sem importância.
Ele e sua equipe teriam muitos anos de trabalho pela frente para catalogar e preservar objetos de valor incalculável. Ele começou a pressionar seus trabalhadores. Em fevereiro de 1923, Carter anunciou a abertura da Câmara Mortuária. Jornalistas viajaram até o Vale do Nilo para cobrir o acontecimento. Turistas fizeram peregrinação até o local para testemunhar a escavação. E altas autoridades do governo ocuparam os primeiros lugares para presenciá-la. Carnarvon brincou dizendo que com todo aquele público ansioso reunido ali, parecia que eles iriam dar um concerto no túmulo. Um dos jornalistas, Arthur Weigel, egiptólogo conhecido, ficou chocado com o comentário irreverente de Carnarvon. Meu avô tinha assistido à abertura de outros túmulos, no Vale dos Reis, sempre com uma espécie de reverência e temor. Ele ficava emocionado com a abertura de túmulos de 3.000 anos. Ele tinha consciência de que era como entrar numa cápsula do tempo. Ele deve ter sentido que não era esse o espírito de Carnarvon. Virei-me para a pessoa ao meu lado e disse, se ele entrar ali com esse espírito, não viverá mais do que 6 semanas. Arthur Weigel. Weigel fez apenas esse comentário. Howard Carter rompeu o lacre da câmara mortuária. Ao final do dia, removera toda a parede, expondo um enorme templo coberto de ouro, o local do descanso final do rei Tutankhamon. O público ficou temeroso, boquiaberto. Por toda a volta do templo do rei havia murais pintados, tesouros dispersos e símbolos do mundo inferior. Foi ali que Carter supostamente recebeu a terceira advertência, desta vez escrita em hieróglifos antigos, registrados sobre uma tábua de argila. A morte arrastará com suas asas aquele que perturbar a paz do faraó. Apesar da advertência, Carter conclamou seus convidados a entrarem, 3 de cada vez, na câmara para conhecerem aquele templo magnífico. Foi uma experiência que, estou certo, nenhum de nós esquecerá. Era como se tivéssemos presenciado as cerimônias fúnebres de um rei morto há muito tempo e quase esquecido. Howard Carter. O próximo passo seria desmantelar o templo, uma tarefa que levaria meses. A entrada do túmulo estava fechada e havia guardas à porta. A equipe de escavadores planejaram um período de descanso durante o qual seriam tomadas outras providências e enviados equipamentos. Carter ficou trabalhando em seu castelo no vale e Carnarvon partiu numa viagem curta pelo Nilo até Assuã. Foi o último encontro. Os 2 homens nunca mais se veriam. No início da primavera de 1923, os escavadores tinham desocupado as 2 primeiras câmaras do túmulo do rei Tutankhamon. Entre os tesouros, Carter teria encontrado 2 mensagens antigas, alertando-o para abandonar o túmulo. A maldição infame do faraó já o ameaçara. Agora estava prestes a atacar. Enquanto esperava a retomada das escavações, Carnarvon viajou a descanso por algumas horas para o sul do Vale dos Reis. Um acontecimento inesperado mudou seu curso. Meu avô se barbeava com uma lâmina antiga e tinha sido picado no rosto por um mosquito. Ao se barbear, ele cortou-se e a ferida infeccionou. Ele adoeceu gravemente de repente. Ao chegar ao Cairo, seu pescoço já estava inchado e ele ardia de febre. Depois pegou pneumonia e os médicos não conseguiram mais controlar. Sua esposa e seu filho viajaram até o Egito para ficar a seu lado. Carnarvon morreu aos 57 anos em 5 de abril de 1923. O mais triste é que, depois de todo o trabalho que teve, ele não conseguiu ver a melhor parte do túmulo ou a melhor parte do conteúdo do túmulo. A morte de Carnarvon ficou envolta em mistério. Não só ele adoeceu e morreu em poucos dias, como tudo isto coincidiu com 2 acontecimentos peculiares. Segundo testemunhas, no exato momento em que ele expirou, o cão da família no castelo de Highclere deu um latido e morreu.
E todas as luzes da cidade do Cairo oscilaram e se apagaram. Nunca se soube por que as luzes do Cairo apagaram. Isto passou a fazer parte da maldição dos faraós. Até onde se sabe, isto aconteceu de fato, mas não sei como explicar. Os jornalistas que tinham coberto a escavação sabiam perfeitamente como explicar. A maldição do rei Tutancâmon fora atiçada e agora estava revidando. As pessoas ficaram assustadas. Não sabiam como explicar a inesperada morte de Carnarvon, nem as coincidências ocorridas. Até o jornalista Arthur Weigel foi pressionado a explicar como previra que Carnarvon morreria no prazo de 6 semanas. Foi uma premonição inexplicável, dessas que nos vêm ao subconsciente. Ele não sabia dizer nada além daquilo. Deve ter se sentido infeliz por ter feito aquela previsão. Não deve ter sentido nenhum prazer. Ficou surpreso por aquilo ter lhe ocorrido. O público queria saber mais sobre a morte do cão da família em Highclere e a pane elétrica no Cairo. Eles estavam inclinados a acreditar em maldições. Histórias sobre antiguidades que causaram mal ao dono existem bem antes desta de Tutancâmon. Meu avô sempre ouviu casos de pessoas que compraram um objeto antigo e disseram ter sofrido alguma maldição. O espírito do rei Tutancâmon parecia ter saído do túmulo e feito sua primeira vítima. Especulava-se muito sobre quem seria a próxima. Carter, apesar de triste pela morte de seu patrocinador e amigo, prosseguiu com as escavações. Sem se abalar com os crescentes temores quanto à maldição, estava determinado a ir até o fim e ver o corpo mumificado do faraó. Muitos julgaram inadequado perturbar o morto. Tinham certeza de que atrairia alguma tragédia e tentaram alertar Carter. Carter e sua equipe eram profissionais. Estavam fazendo o seu trabalho. Não deviam pensar que corriam algum perigo. Acredito que não. Carter e sua equipe trabalharam vários meses para conseguir retirar a múmia de seu sarcófago. Chegar até a múmia foi um trabalho extenuante. Durante o outono de 1923, eles demoliram a parede divisória que levava à câmara mortuária e desmantelaram os 4 enormes templos de madeira que continham o sarcófago. Com grande excitação, arranquei os ferrolhos das últimas portas não lacradas. Elas foram abertas lentamente. Ali, preenchendo todo o espaço, havia um imenso sarcófago amarelo com a tampa ainda bem presa. Uma das coisas mais impressionantes era uma mão estendida e uma asa de uma deusa esculpida na extremidade do sarcófago, como se tentasse desviar algum intruso. Howard Carter, Luxor, Egito. Se Carter considerasse as advertências, poderia ter interpretado esta como sendo uma quarta e última ameaça, mas não se importou. Estava prestes a descobrir um dos maiores mistérios de todos os tempos. Ao ter acesso ao corpo de um faraó de 3.000 anos atrás, poderia desvendar os segredos e as crenças antigas sobre a vida após a morte. Mas em sua pressa cometeu uma série de erros científicos crassos e violações religiosas. Utilizando um sistema de polias, Carter levantou a tampa do sarcófago de pedra para revelar o primeiro dos 3 caixões. O terceiro caixão tirou seu fôlego. Feito em ouro maciço, tinha uma decoração reproduzindo o jovem rei deitado ali dentro. Ansioso, Carter abriu o terceiro caixão. Dentro, encontrou 2 olhos negros penetrantes de uma máscara dourada que cobriam o rosto de uma múmia real. 3.000 anos ou mais transcorreram desde que os olhos deste homem foram encerrados naquele caixão dourado. Aqui se encontra, afinal, tudo o que restou do jovem faraó. Howard Carter. O feito estava consumado. O sono pacífico do faraó fora violado. As bandagens que envolviam a múmia eram cobertas por uma substância espessa e negra como o piche endurecido.
Em vez de proceder lentamente e realizar testes para conhecer qual era esta substância e o melhor modo para removê-la, Carter prosseguiu sem respeitar nenhum protocolo científico. Consequentemente, segundo vários especialistas, destruiu o corpo da múmia. Primeiro, Carter expôs a múmia ao escaldante sol do Egito, deixando vários tecidos delicados se queimarem. Depois, ele e Douglas Derry, o médico que realizou a autópsia, decidiram cortar o corpo do faraó em pedaços, em vez de deixá-lo intacto. Aparentemente, a prioridade deles era coletar as joias escondidas entre as bandagens da múmia e não preservar o corpo. Segundo os registros escritos por Derry, eles não tiveram dó ao remover os membros e cortar todo o tronco da múmia. Muitas pessoas consideraram esta investigação um sacrilégio e pensam que o rei não deveria ser perturbado. Mas por causa dos insistentes roubos de túmulos, deixar qualquer objeto de valor no túmulo seria procurar problema. Douglas Derry. Carter e Derry separaram a máscara da cabeça da múmia usando facas quentes. Eles desmembraram a múmia, dividindo-a em 3 partes e deixando grandes buracos entre as juntas. Segundo diversos relatos, o corpo da múmia foi destruído. Mas esses detalhes não foram revelados ao público, nem o fato de Derry ter descoberto uma marca na face esquerda da múmia. A múmia de Tutankhamon, quando examinada por Derry, tinha uma ferida ulcerada na maçã do rosto, perto do lóbulo da orelha, que seria o mesmo lugar em que Carnarvon foi picado pelo inseto. É um aspecto interessante. Um aspecto interessante que muitos consideraram como outra prova da maldição. Mas se havia mesmo uma maldição, quem seriam suas prováveis vítimas? Nos anos que se seguiram à descoberta do túmulo de Tutankhamon, vários homens envolvidos na escavação do túmulo morreram. Arthur Mace, braço direito de Carter, que ajudou a abrir o túmulo e a demolir o último pedaço de parede que impedia a entrada na câmara principal, queixava-se de cansaço crescente. Em um dia de abril de 1928, entrou em coma profundo e morreu. O magnata das ferrovias George J. Gould decidira visitar o Egito após a morte de seu velho amigo Carnarvon. Na manhã seguinte à sua visita ao túmulo, guiado por Carter, ele teve uma febre alta e morreu naquela noite. O egiptólogo francês Georges Benedict morreu em março de 1926 em consequência de um tombo após ter visitado o túmulo. O industrial britânico Joel Wool teve uma febre alta após visitar o túmulo. O radiologista Archibald Douglas Reed, que ajudou a tirar raio-x da múmia, sofreu ataques estranhos e morreu pouco depois. E em novembro de 1929, o secretário de Carter, Richard Bethel, morreu também em circunstâncias incomuns. O pânico se alastrou. 6 anos após a descoberta do túmulo do rei Tutankhamon, 22 pessoas envolvidas no feito tinham morrido prematura e inesperadamente. 13 delas teriam participado da abertura do túmulo. Muitas outras tinham participado indiretamente das escavações. Quando o pai de Richard Bethel soube da morte do filho, pulou do 7º andar do prédio onde morava. No caminho para o cemitério, o carro funerário que transportava seu corpo atropelou e matou um garoto de 8 anos. E a mulher de Carnarvon, Lady Elmina, teria morrido como o marido em consequência da picada de um inseto. O público ficou assustado com essas notícias, temendo que a morte de tantas pessoas fosse mais do que mero acaso. Deviam ser provas da maldição. Acreditava-se que o faraó estava se vingando pela profanação de seu corpo. Dos personagens que representou, os mais inesquecíveis... 7 anos após a abertura do túmulo de Tutankhamon, 22 pessoas ligadas à descoberta tinham morrido. Durante algum tempo, as histórias sobre essas mortes interromperam as escavações, mas restava ainda muito trabalho. O processo de catalogação e preservação de milhares de objetos era imenso.
Os trabalhadores perceberam que Howard Carter andava doente e fraco. Parecia ter dificuldade para tomar decisões e sofria lapsos de memória. Seu lugar na história, no entanto, já estava assegurado. Seria lembrado como um dos arqueólogos mais célebres de todos os tempos. O grande tesouro que ele descobrira seria em breve transferido para o Museu do Cairo, para ser mantido em exposição permanente. Depois de realizados os raios-x e as autópsias, o corpo do rei Tutankhamon foi rejuntado e recolocado em seu túmulo no Vale dos Reis. Durante anos, persistiram os boatos sobre a maldição. 3 décadas depois, no final dos anos 60, o Museu do Cairo e as autoridades egípcias começaram a planejar uma turnê mundial para exibir esse tesouro. As pessoas se interessavam pela magia, o segredo, as influências malignas, etc. A história da maldição nunca foi esquecida e voltou a ser comentada. Os mistérios do rei Tutankhamon voltaram à tona e acompanharam a exposição em sua turnê pelo mundo. Em 1966, o governo egípcio concordou em expor os tesouros em Paris. O diretor de antiguidades, Mohammed Ibrahim, temia que os tesouros corressem perigo se deixassem o Egito. Ao sair da última reunião com as autoridades, foi atropelado por um carro e morreu 2 dias depois. 6 anos mais tarde, em 1972, seu sucessor, Gamal Merez, morreu aos 52 anos, no mesmo dia em que a máscara dourada de Tutankhamon foi embalada para ser transportada para Londres. No mesmo ano, o contramestre dos contratantes que organizaram a exposição no British Museum, em Londres, caiu morto de repente. Todo mundo ligado à exposição foi instruído a calar sobre isso. Sabíamos que teríamos muitos visitantes e era provável que durante os 9 meses da exposição alguém morresse nas galerias. Os boatos sobre a maldição continuaram vivos. Apesar de o corpo do faraó ter sido recolocado em seu túmulo, muitos concluíram que ele não teria paz enquanto seus bens estivessem percorrendo o mundo. Eles sabiam que a jornada dele para a vida após a morte fora interrompida. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Os camponeses podiam antever uma existência simples nesta vida pós-morte. Os faraós, contudo, deveriam voltar para junto do deus Ra, o deus dos céus, o deus do sol. Com a ajuda da magia, o faraó poderia negociar seu caminho para o mundo inferior, dominando os espíritos do mal e as forças hostis que guardavam os 12 portais da noite. Os sacerdotes e mágicos tomavam um cuidado enorme para preservar o corpo do faraó e assegurar que ele ficasse cercado pelos bens necessários durante essa perigosa jornada. Cada item servia a um determinado propósito, e muitos deles continham inscrições místicas. O túmulo de Tutankhamon contém muitas inscrições. Praticamente todos os objetos têm algum tipo de inscrição. E muitas destas inscrições têm um sentido mágico, destinado a proteger o rei. Num amuleto encontrado entre as bandagens da múmia estava escrito: "Acorde do seu sono. Você triunfará sobre todas as coisas feitas contra você." O adorno da cabeça e a máscara dourada usados pelo rei Tutankhamon eram decorados com imagens da cobra divina, deusa protetora que, segundo os egípcios, cuspia fogo contra os inimigos do faraó. Qualquer objeto encontrado contém algum simbolismo. Isto não significa que tudo seja simbólico, mas pode ler-se algum tipo de simbolismo na maioria dos objetos, sobretudo nos decorativos e nas joias. Os amuletos são sempre simbólicos. A magia e o simbolismo eram fundamentais nas crenças dos antigos egípcios. Mas essa crença na magia prova que existia uma maldição? As histórias de maldições egípcias existiam bem antes da descoberta do túmulo de Tutankhamon. Tabuletas com advertências deste tipo foram encontradas em diversas ocasiões. Uma das advertências mais claras foi encontrada na antecâmara de uma pirâmide. O espírito dos mortos torcerá o pescoço de um ladrão de túmulos como se fosse o de uma cabra.
Os egiptólogos dizem que há provas de que as maldições foram colocadas em túmulos de indivíduos comuns, mas insistem que não há provas de maldição de algum faraó. Há certas inscrições do Egito Antigo que poderiam ser consideradas como maldições, porque pretendiam afastar ladrões de túmulos, mas elas não são comuns. Havia uma espécie de maldição em cada túmulo egípcio. Desde os primórdios, há inscrições em túmulos da primeira dinastia. O visitante é avisado para não danificar o túmulo e para dar oferendas ao falecido. E se ele danificasse o túmulo, poderia sofrer algo ruim. Não há nenhum texto desses no túmulo de Tutankhamon. Estes argumentos não tranquilizaram as pessoas. Muitas acreditavam que a maldição fora colocada no túmulo por sacerdotes antigos para tentar proteger seu faraó. Devia haver alguma maldição, pensavam. Bastava contar os corpos para acreditar. Todo domingo, The History A Channel. maldição do faraó percorreram o mundo todo desde a descoberta do túmulo de Tutankhamon em 1922. Muitos acreditam que ela ainda persiste, silenciosa, como que aguardando para lançar uma emboscada contra sua próxima vítima. Atualmente está em curso a escavação de pelo menos um túmulo no Vale dos Reis. Em 1989, durante um projeto de mapeamento da margem oeste do Rio Nilo, o arqueólogo Kent Weeks situou novamente a entrada de um túmulo esquecido há muito tempo no Vale dos Reis. Não contentes em ressituar no mapa a entrada do túmulo, decidimos escavar o interior do túmulo para aprender mais. Nos 6 anos seguintes, Weeks e sua equipe escavaram as 2 primeiras câmaras do túmulo, denominadas KV5. Ali foram enterrados 48 príncipes, filhos do rei Ramsés II. O túmulo fora saqueado na antiguidade. Os pesquisadores não puderam encontrar as mesmas riquezas descobertas no túmulo de Tutankhamon, nem encontraram sinal de alguma maldição. O que encontraram foi algo típico de todos os túmulos antigos do Egito: um ambiente escuro e úmido, um local de cultura ideal para espécies de fungos mortais. Eles podem utilizar quase qualquer tipo de base. Alguns se multiplicam no óleo diesel, outros na pele humana ou nas lentes da máquina fotográfica. Para poderem se multiplicar, os fungos precisam de um ambiente úmido e uma fonte constante de alimento. O túmulo do rei Tutankhamon é o lugar ideal. Primeiro, existe a umidade. Periodicamente, o Vale dos Reis é inundado. A água invade os corredores e ocupa cada centímetro, do chão até o teto. Além disso, há a fonte de alimentos, sob a forma de murais pintados e das oferendas de plantas enterradas junto com o faraó. Os cientistas identificaram mais de 80 mil espécies de fungos. Apenas algumas delas são mortais para o ser humano. Pelo menos uma foi identificada nos túmulos reais do Vale dos Reis. Uma espécie de fungo conhecida como aspergillus. Qualquer pessoa que entrasse no túmulo de Tutankhamon estaria exposta às colônias de fungos aspergillus que forram as paredes. Eles têm esporos minúsculos que entram nos pulmões. Na maioria dos casos, quando se inala muitos esporos, vem uma resposta alérgica, como espirros, tosse ou até dor de cabeça. Se o fungo se fixar no pulmão, os sintomas se tornam mais sérios, como dificuldade de respirar, tosse com sangue e congestão. Em alguns casos, a pessoa sobrevive e ele desaparece. Os seres humanos estão expostos o tempo todo a formas mortais de esporos do aspergillus. Eles se multiplicam nos nossos jardins e quando agitamos os esporos ao varrer as folhas ou afofar a terra, sem perceber, dispersamos os esporos pelo ar e os respiramos. Pessoas saudáveis não são afetadas por esses esporos, mas pessoas com o sistema imunológico debilitado, sim. Os esporos invadem os pulmões, causando graves infecções que podem ser mortais.
A meu ver, Carnarvon já estava predisposto. É possível que ele tenha inalado os esporos de Aspergillus fumigatus ou de outra espécie e que tenha morrido por causa disso. Teria levado algum tempo, o efeito não seria imediato. Poderia ter ocorrido semanas ou meses depois. Parece lógico que Carnarvon, que já sofria de uma doença pulmonar, tenha morrido em consequência da exposição a esses esporos. Seus sintomas de pneumonia são consistentes. É difícil situar as outras vítimas, apesar de muitas terem morrido subitamente pouco depois de visitarem o túmulo. Os pesquisadores tendem a aceitar a teoria biológica como uma explicação plausível para algumas dessas mortes. Creio que existiam grandes proporções de fungos nessas condições. A questão é quanto tempo eles teriam sobrevivido e se teriam se multiplicado a ponto de serem um problema. É pouco provável que os esporos da época de Tutankhamon tenham sobrevivido até o século XX. Mas por contar com fontes constantes de alimento e umidade, a colônia original pode ter reproduzido novos esporos, assegurando novas gerações de fungos mortais durante milhares de anos. É algo contra o que é preciso se prevenir. Quero dizer que, se você trabalha num túmulo cheio de múmias como este, convém usar luvas e uma máscara facial para entrar e tentar remover o material. É questão de bom senso. Pode ser bom senso hoje, mas na época da descoberta não era. Os arqueólogos modernos sabem muito bem que esporos mortais podem povoar os locais onde trabalham, então tomam as precauções necessárias. Talvez por isso, nenhum dos que trabalham na escavação do sítio KV5 adoeceu nem morreu subitamente. Este capítulo do aumento do número de vítimas está concluído para sempre. Este lugar é conhecido como a Terra. Anos antes da descoberta do túmulo do rei Tutankhamon, já havia histórias sobre maldições de uma múmia que circularam nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Quando o navio Titanic zarpou para sua primeira e única viagem em 1912, transportava, além dos 2.200 passageiros e da carga comercial, uma múmia egípcia semelhante a esta. Para a travessia do Atlântico, a múmia foi cuidadosamente acomodada num engradado de madeira atrás da cabine de comando. Entrevistas de sobreviventes sugerem que o capitão Edward J. Smith, um navegador de primeira linha, manifestara comportamentos estranhos. Optou por uma rota incomum numa alarmante alta velocidade. E quando o Titanic colidiu com um iceberg em 15 de abril, esperou até o último minuto para anunciar o seu plano de salvamento. O que teria causado a aparente falta de consciência do experiente capitão? Alguns creem que ele teria sido vítima da maldição da múmia. Outros especulam que ele pode ter sofrido influência de micróbios e bactérias mortais alojados nas bandagens de linho da múmia. Nunca saberemos ao certo que acontecimentos levaram o Titanic a colidir com o iceberg. Sem dúvida, porém, alguns devem pensar que o destino do navio que foi parar no fundo do oceano estava preso à maldição de uma múmia. A crença numa maldição faz parte do misticismo do Antigo Egito. Os acadêmicos egípcios insistem que não há uma maldição do faraó e descartam a noção de uma maldição associada ao túmulo do rei Tutankhamon. Eu fui um dos que lidaram com objetos importantes do túmulo, como a famosa máscara dourada. Eu a carreguei em minhas mãos. Eu teria me exposto à maldição se esperasse por isso, mas, felizmente, eu olhava em outro sentido. Eu não acredito em maldição. Não há nada na tumba com relação à maldição. Se as pessoas quiserem acreditar em maldição em suas mentes, é um tipo de fabricação moderna, no caso da de Tutankhamon. Pessoas sempre têm atribuído aos antigos egípcios todo tipo de forças místicas que foram perdidas pelas antigas gerações da humanidade. Mas não há nada nos textos das eras antigas que apoie a ideia de uma maldição, como a suposta maldição de Tutankhamon.
Os arqueólogos argumentam que as advertências que teriam sido encontradas no túmulo do faraó são apenas mitos. Se Howard Carter as encontrou de fato, obviamente nunca acreditou nelas. Carter viveu até 1939, ou seja, 27 anos a mais após a descoberta do túmulo. Harry Burton, fotógrafo da expedição, morreu um ano depois. E Douglas Derry viveu até 1969, chegando à idade bem madura de 87 anos. Se a maldição tivesse causado tantos males quanto se supunha, com certeza esses 3 homens teriam sofrido a sua ira. Foi uma maldição fracassada. Se ela trabalhou, foi ineficiente. Sabe como é? As pessoas querem achar que isso acontece. Vivemos tempos crédulos. As pessoas estão predispostas a acreditar no sobrenatural, talvez mais do que no passado. Os crédulos ainda questionam: por que tantas pessoas envolvidas na escavação do túmulo de Tutankhamon morreram em tão pouco tempo após a descoberta? A maioria dos que teriam morrido por causa do túmulo eram pessoas idosas. Não há nenhuma estranheza no fato delas terem morrido num prazo de 10 anos após a abertura do túmulo. Pode-se dizer sem susto que todos os que trabalharam no Vale dos Reis um dia vão morrer, mas isso não prova que existe uma maldição. As pessoas que trabalham no Vale dos Reis já se acostumaram às conversas sobre maldições antigas. Às vezes, acontecimentos estranhos chegam a fazer até os mais céticos acreditar nelas. Durante uma escavação, o arqueólogo egípcio Zahi Hawass conta que recebeu notícias ruins cada vez que retirou alguma antiguidade do vale e a transportou para o Museu do Cairo. Na primeira vez, alguém contou que meu tio tinha morrido. Um ano depois, minha tia morreu. No terceiro ano, ao mudar os objetos para o Cairo, meu primo morreu. Você pode ligar tudo isso a uma maldição. Foi o que disseram aqui, até os repórteres. Mas são acidentes que aconteceram cada vez que estávamos transportando algo. Não tem nada a ver com o monumento em si. Os egiptólogos concordam num ponto: as mortes estão ligadas à idade avançada e às condições de saúde. E ressaltam outro aspecto. O Duque Carnarvon, a primeira suposta vítima da maldição, estava debilitado desde o início. Não é surpresa ele não ter conseguido se recuperar da pneumonia. Ninguém discutia isso. Minha irmã e eu crescemos proibidos de falar a respeito. Tenho certeza de que havia uma maldição. Ao mesmo tempo, eu não creio que ela tenha atingido o meu avô. Com todo o conhecimento que temos, de onde terá vindo a ideia de uma maldição? E por que ela assumiu proporções míticas? Muitos dizem que ela é apenas uma criação de pessoas que querem acreditar na magia e no mistério de uma cultura antiga. Outros acreditam que ela foi desencadeada pelo repórter Arthur Weigel, ao prever que Carnarvon não viveria mais do que 6 semanas. Outros ainda sugerem que ela foi alimentada pela imprensa, furiosa pelo fato de os escavadores terem dado exclusividade ao jornal The Times de Londres para publicar a história. Disse até que o criador teria sido o próprio Howard Carter. Quaisquer que tenham sido as intenções de Carter, o rei Tutankhamon será sempre envolvido por uma aura de mistério e pelo mito de sua maldição. Apesar de determos seus tesouros, ainda sabemos muito pouco sobre o jovem faraó, além do que sabíamos antes de seu túmulo ser descoberto, e talvez nunca saibamos mais. Ninguém sabe explicar por que ele ascendeu ao trono tão jovem e nem por que morreu poucos anos mais tarde. A única coisa que sabemos com certeza é que em 1922, após 3.000 anos de sono pacífico, seu descanso foi interrompido. Seus tesouros foram dispersados e seu corpo desmembrado. Talvez um dos motivos do nosso fascínio pela chamada maldição dos faraós seja uma culpa por termos perturbado os mortos. Tenho certeza de que este é um dos aspectos. Sentimos um fascínio. Não conseguimos evitá-lo, mas bem lá no fundo, deve haver apenas uma consciência culpada.
Será o peso na consciência da humanidade que alimenta a história da maldição ou sua necessidade de respeitar e temer os poderes ancestrais? Será que esperamos inconscientemente que o rei Tutankhamon possa nos falar do túmulo que ainda estamos ligados à sua sabedoria e ao seu poder? Apesar dos conhecimentos adquiridos sobre sua vida a partir de suas posses, o espírito do rei Tutankhamon e o mistério que envolve seu túmulo sempre nos perseguirão e permanecerão inexplicados.